Olá, boa noite. Seja bem-vindo. Vamos fazer o Evangelho no Lar. Fiz o vídeo não entrou. Não tem problema. Estamos aqui, podemos fazer. Só me dá um oi se estão me ouvindo. Bom, são 20 horas. Espero que todos tenham colocado sua água. Vamos fazer a nossa prece inicial, elevando o nosso pensamento até o nosso Criador, até Jesus Cristo, agradecendo por esse momento, pela oportunidade de estarmos aqui, nesse grupo da Casa de Tiradentes. Cada irmão que assistir a esse vídeo, seja agora, seja em outro horário, que receba as tuas bênçãos, Mestre Jesus. E por isso te agradecemos. Agradecemos a esses benfeitores amigos que aqui se encontram, nos abençoando o nosso ambiente. Que a leitura de hoje venha nos auxiliar no entendimento dos teus ensinamentos de amor, Mestre Jesus. Muito obrigado, que assim seja. A leitura do Evangelho de hoje está no capítulo 6, o Cristo Consolador, que nos fala do jugo leve, Consolador prometido, instruções dos Espíritos e advento do Espírito de verdade. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas. Pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, todos têm sua consolação com a fé no porvir e com a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições pressionam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem amenizar a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Claro, né, meus irmãos, que aquele que não acredita na vida futura, que pensa que tudo acaba com a morte, não encontra explicação para muitas dores
né? Seja do corpo, seja da alma. Isso nós sabemos. Todavia, Jesus põe uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na lei que ensina: seu jugo é leve, sua lei é leve, visto que impõe como dever o amor e a caridade. Olha o que Jesus nos pede. É o nosso dever para com Ele, né? O amor e a caridade. Será que estamos praticando isso no nosso cotidiano, com as pessoas que nos cercam, seja no ambiente doméstico, no setor de trabalho? Nós precisamos começar a colocar isso no nosso cotidiano, colocar isso em todo o ambiente que a gente estiver. O amor e a caridade para com nossos irmãos, para com o nosso próximo. Consolador prometido, se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele permanecerá convosco e estará em vós. E o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar tudo o que eu vos disse. João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. Jesus promete um outro Consolador. É o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, porque não está maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer que se lembre do que o Cristo disse. Portanto, se o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não disse tudo. Se vem fazer que se recorde o que o Cristo disse, é porque terá sido esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem no tempo marcado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a seu estabelecimento. Chama os homens à observação da lei de Deus. Ensina todas as coisas, fazendo que se compreenda o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse: que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu, deixado de propósito sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como sentir-se feliz em sofrer, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo mostra sua causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, em que o homem expia o seu passado. Mostra seu objetivo no fato de os sofrimentos serem como as crises salutares que trazem a cura, a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda em seu progresso e aceita sem lamentar.
Como operário, aceita o trabalho que lhe deve valer o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais tem lugar em sua alma. Fazendo-o ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrestres perde-se no vasto e esplêndido horizonte que o Espiritismo descortina, e a perspectiva da felicidade que o espera traz-lhe paciência, resignação e coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, que faz com que o homem saiba de onde vem, aonde vai e por que está na terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e esperança. Instruções dos Espíritos. Advento do Espírito de verdade. Venho, como outrora, dentre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora minha palavra, deve relembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, atei em feixes o bem disperso pela humanidade. E disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e desgarraram-se pelos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos pela carne, pois a morte não existe, socorrei-vos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que não estão mais aqui, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que não estão mais aqui, se faça ouvir para clamar-vos: orai e acreditai. A morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, do qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o cedro. Homens fracos, que estáis limitados às trevas de vossas inteligências, não afasteis a chama que a clemência divina coloca em vossas mãos para iluminar vossos caminhos e para conduzir-vos, filhos perdidos, ao seio de vosso Pai. Sinto compaixão por vossas misérias e vossa imensa fraqueza em não estender uma mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai as que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias, as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírito de Verdade, Paris, 1860. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados.
Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas e chorem, pois a dor foi consagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão as lágrimas. Operários, riscai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre a vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas, e eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do descanso tiver soado, quando o arado escorregar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem à luz, sentireis brotar e germinar em vós minha preciosa semente. Nada é perdido no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam o tesouro que deve tornar-vos ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desprovido de todos vós será, talvez, o mais resplandecente. E aqui podemos lembrar, né, quando fala aqui que o mais desprovido de todos vós talvez será o mais resplandecente. Lembrar, como eu tinha falado anteriormente, no Lázaro, que vivia das migalhas da mesa do rico. Então, quando chegaram no plano espiritual, havia um abismo entre eles, entre o mendigo e o rico. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe vossas invejas contra os ricos do mundo, que por vezes são bastante miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva de amor, e preparai-vos, cativos da vida, para um dia lançar-vos livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfeitos, e que quer que modeleis vossa maleável argila, a fim de vós mesmos serdes os artesãos de vossa imortalidade. Espírito de Verdade, Paris, 1861. Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que deve curá-la. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Olha que lindo isso. Olha que lindo. Esse capítulo é muito lindo. E eu venho salvá-los. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e eu venho salvá-los. Olha a nossa esperança e a nossa fé. Vinde a mim, pois, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures, a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Deus, através do Espiritismo, faz um apelo supremo aos vossos corações. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas, pois são monstros que matam a sede em vosso sangue mais puro e que quase sempre vos ferem mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua lei divina.
Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do mundo. E então ele vos enviará seu Filho bem-amado para instruir-vos e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, eu venho a vós, porque me chamastes. Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Nos diz, irmãos, que nós, quando nos encontrarmos em dificuldades, seja material, espiritual, vamos elevar nosso pensamento, rogar ao Mestre, a esse Cristo Consolador, que nos oferece sua ajuda. Nós não podemos ficar de braços cruzados esperando. Nós precisamos rogar, pedir. Como diz aqui, né? Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. E então ele vos enviará seu Filho amado para instruir-vos e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, eu venho a vós porque me chamastes. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Seu poder cobre a terra e em toda parte, ao lado de uma lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam os espíritos sofredores compreender essa verdade, em lugar de protestar contra as dores e os sofrimentos morais que aqui são vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido dar-vos-á o descanso ao espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma, o corpo não mais fraqueja, pois mais ele sofre, quanto mais profundamente é atingido o espírito. Espírito de Verdade, Lear, 1863. Então, meus irmãos, que jamais esqueçamos que temos um Cristo Consolador aguardando o nosso chamado, que possamos refletir sobre essas palavras do Evangelho que tanto nos consolam. É o nosso abraço, é o abraço que precisamos nas horas difíceis. Agradeço a todos que aqui estão conosco. Um abraço fraterno e vamos agradecer com a nossa oração final. Amado Mestre Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, que as tuas bênçãos sejam derramadas nesse momento sobre cada irmão que estivermos assistindo. Que esses bálsamos consoladores, que esses fluidos benéficos e salutares sejam colocados conforme a necessidade ou o merecimento de cada um nessas águas. Ilumina, Mestre, nossa mente e nosso coração, para que sejamos fortalecidos e, assim sendo, seguir os teus ensinamentos de amor, sem fraquejar. Muito obrigada, benfeitores amigos, que se fizeram presente nesse momento. Obrigada, Mestre Jesus. Que assim seja.